paz do Senhor Jesus a todos. Eu irei fazer a leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 10, versículo 22, quando a palavra do Senhor nosso Deus nos diz o seguinte: E sereis odiado de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, eu imagino que você já deve ter observado que nos últimos tempos está se aumentando, e a tendência é aumentar ainda mais, a perseguição contra os cristãos em várias partes do mundo. Nós temos notícias de perseguição contra os cristãos na China, na Coreia do Norte, em países de tradição islâmica. Mas uma coisa que chamou a atenção foi que nesta última semana, em um protesto realizado nos Estados Unidos, uma nação que tem por tradição a religião cristã, ali os manifestantes queimaram a bandeira daquele país, né? E juntamente com a queima, né, com a destruição da bandeira daquele país, também queimaram algumas bíblias em sinal de repúdio, de reprovação, em sinal de protesto contra os princípios cristãos que supostamente aquela nação teria. Nós também estamos observando no Brasil uma certa perseguição no campo ideológico. São várias as reportagens que estão saindo ultimamente em veículos importantes de comunicação, fazendo críticas aos cristãos devido, talvez, àquilo que eles imaginam ser um apoio dos cristãos, dos evangélicos, dos protestantes, com o atual governo que está aí no poder, né? E aí se aproveitam da situação para criticar, para defamar, para menosprezar, diminuir a importância da igreja no Brasil. Eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente contra o envolvimento político da igreja, apoiando esse ou aquele candidato, esse ou aquele segmento político. Eu sou totalmente a favor que cada irmão e irmã, como cidadão brasileiro, venha votar e votar de forma correta, de forma consciente. Sou totalmente a favor que os cristãos venham estar a par das pautas políticas do país, daquilo que está sendo decidido no Congresso, no Parlamento e também no Executivo. Sou totalmente a favor que cristãos não votem em pessoas e partidos que são contrários à fé, mas eu deixo bem claro que eu sou totalmente contra o envolvimento da instituição, o envolvimento da igreja apoiando este ou aquele. Sou contra também o fato da igreja receber e dar oportunidades durante o culto, durante as reuniões, a este ou aquele candidato ou até mesmo seus familiares. Eu sou a favor de que todos tenham liberdade para virem ao culto, para ouvirem a palavra, para receberem oração, mas político, ele não deve se utilizar da estrutura da igreja, ele não deve se utilizar do espaço físico da igreja que é comprado, né, com ofertas, com contribuições dos fiéis para fazer política. Mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. O que nos interessa nesta oportunidade é falar um pouquinho a respeito da perseguição contra os cristãos. Isso não é algo novo, é algo que já aconteceu no passado,
nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, no período da Idade Média, e acontece atualmente e vai continuar acontecendo. E existe um porquê de tudo isso. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito deste porquê da perseguição. Primeiramente, eu entendo que a igreja é perseguida, que os cristãos são perseguidos por causa da palavra de Deus, né? Jesus, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 17, versículo 14, ele diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então, como cristão, ele procura, né, nem sempre consegue, vamos reconhecer, mas o cristão genuíno, ele procura obedecer a palavra de Deus, ele procura praticar a palavra de Deus, ele procura anunciar a palavra de Deus por causa da palavra que ele traz junto consigo, aonde quer que ele vá. O cristão autêntico é assim. Por causa da palavra, o mundo, disse Jesus, o mundo nos odeia, o mundo odeia aquele homem, aquela mulher que é fiel, que se esforça para ser fiel à palavra de Deus. Então aqui nós temos um dos motivos da perseguição, o testemunho da palavra, o fato do cristão trazer consigo a palavra de Deus. Ainda neste versículo 14 do capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João, nós temos o segundo motivo pelo qual o cristão é perseguido. O cristão é perseguido porque ele não é do mundo, ou seja, ele não faz parte deste sistema corrompido, corrupto do mundo. O cristão autêntico, genuíno, ele até pode em algum momento cometer algum deslize, alguma falha, algum pecado, mas rapidamente ele se convence, ele se arrepende, porque a ação do Espírito Santo, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, ela é real, ela é automática. Então o cristão se arrepende, ele confessa os seus pecados e abandona, né? Então, por causa deste motivo, o mundo, o sistema o persegue, ele não é do mundo. Jesus disse, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Nós encontramos também um terceiro motivo pelo qual este sistema mundano, corrompido, né, persegue o cristão, né? Na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então o mundo persegue o cristão porque infelizmente o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo, o adversário da igreja, o adversário do cristianismo, ele tem toda a liberdade para se utilizar do sistema do mundo, para se utilizar das instituições do mundo, para se utilizar de tudo aquilo que há no mundo para perseguir o cristão. É por isso que você às vezes é perseguido na escola, no trabalho, na família, na sociedade. Basta a pessoa ser sincero, basta a pessoa servir a Deus com sinceridade, procurando fugir do pecado, procurando fugir das coisas erradas. Basta a pessoa não concordar, não se conformar com este mundo, que ele será perseguido pelo mundo. É impressionante. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 15, versículo de número 18, Jesus diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria.
mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Observe, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. A igreja primitiva foi várias vezes alertada pela liderança política e religiosa da época a se calar, a não falar a respeito do nome de Jesus, porque o diabo sabe que o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder, e como a igreja está sempre citando, se utilizando, está sempre reverenciando o nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, a igreja é perseguida. A partir do momento em que a igreja deixar de falar de Jesus, deixar de viver o cristianismo bíblico, a partir do momento em que a igreja trocar o poder, a eficácia, a autoridade do nome de Jesus por coisas deste mundo, por exemplo, a política, a igreja deixará de ser perseguida. Talvez será até honrada, talvez será até amada pelo mundo. Mas enquanto a igreja continuar falando do nome de Jesus, ensinando em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, reprovando o pecado em nome de Jesus, enquanto a igreja continuar fazendo isso, ela continuará sendo perseguida. Enquanto você for fiel ao nome de Jesus, você continuará sendo perseguido. Mas eu tenho uma notícia boa, a Bíblia, na verdade, né? Às vezes a gente fala eu com uma força de expressão, mas a Bíblia, na verdade, tem uma notícia muito boa para cada um de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Somos perseguidos, mas não estamos sozinhos. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 16, a palavra de Deus nos diz: Jesus prometeu, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É por causa do Espírito Santo que está com a igreja. É este o motivo dela não ser desamparada, dela não ser destruída. Se não fosse o Espírito Santo conosco, nos ajudando, nos consolando, nos dando força, nós certamente iríamos desanimar frente à perseguição, à injúria, ao ódio oferecido a nós pelo mundo. Mas o Espírito Santo, ele consola, ele conforta, ele dá ânimo, ele dá força, ele dá vitória para a igreja continuar vencendo. E olha o que Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo de número 10. Bem-aventurados, ou seja, felizes, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Somos bem-aventurados
em ser perseguidos por causa da justiça, por causa daquilo que é correto, por causa da palavra de Deus, por causa do nome de Jesus. E olha, irmãos, às vezes eu fico observando alguém procurando auxílio na política, na esperança que a política vá ajudar a igreja a escapar da perseguição. Não vai, não vai. E eu digo mais, a perseguição, ela não tem poder de destruir o homem e a mulher de Deus que é fiel. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tenha fé. Se você é perseguido na escola, no trabalho, na sociedade, se você é perseguido por causa do Evangelho, às vezes até dentro do próprio seio familiar, tenha fé. O amor de Deus, a graça do Espírito Santo, o poder consolador do Espírito Santo está sobre a sua vida e a perseguição não vai te destruir. Pelo contrário, pode ser que a perseguição te leve ainda mais perto do seu e do nosso Criador. Deus abençoe a sua vida. Fique firme. Fiquemos certos que a palavra de Deus está se cumprindo. Brevemente, a igreja será levada desta terra, deste mundo de perseguições. A perseguição, a injúria, a difamação, o ódio, brevemente será extinto, porque Jesus está voltando, afirma assim a sua palavra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.